Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Márcia Diniz e venho aqui com propriedades dos determinantes. Bom, sempre aí os professores lembram vocês de acessarem o Classroom, resolver as atividades lá do professor, da CIED e automaticamente conta a sua presença. Bom, na aula anterior, o que a gente estudou na aula anterior? Propriedades dos determinantes, aquelas propriedades que o determinante dá zero, a aplicação de propriedades e exercícios, né? Então a gente resolveu isso na última aula. Nessa aula a gente vai continuar as propriedades, né? Porque a gente tem aí um número de propriedades e lembrando que as propriedades, pessoal, servem para facilitar o cálculo. Então, às vezes a matriz tem muitas linhas e colunas, né? Uma matriz quadrada de 4 ou 5 linhas e colunas. E aí eu fico ali me batendo para resolver, aplicando o teorema e tal. E esqueci, existem propriedades que facilitam e o cálculo é direto. Então aqui a gente vai ver propriedades que não alteram o determinante. A gente mexe na matriz, o determinante é igual. E propriedades que alteram sim. Então a gente vai ver propriedades que não alteram e propriedades que alteram o determinante. Bom, eu gosto sempre de retomar, já que eu quero que o aluno lembre ali as propriedades, eu fico retomando o assunto. Então, ó, propriedade 1, a matriz quadrada possui uma fila nula, linha ou coluna, que a professora escreve fila ali, né? Seu determinante é sempre zero. Então, coloquei aqui uma matriz de ordem 2, né? Uma coluna inteira de zero e uma matriz de ordem 3 com uma linha inteira de zero. Olhei aqui, já sei que o determinante é nulo. A propriedade 2, relembrando, retomando, a propriedade 2. Se uma matriz quadrada possui duas filas paralelas formadas por elementos iguais, né? Às vezes a gente tem que destacar que não é só proporcional, pode ter linhas ou colunas iguais, o determinante também é zero. Então aqui eu coloquei, né, 1, 3, 1, 3, é claro que da ordem 2, o aluno já sabe, 1 vezes 3, 3, menos 3, zero. Mas aplicando a propriedade, que a gente sabe que vai aparecer matrizes com mais linhas e colunas, determinante nulo. E aqui também, né, a gente observa aqui, ó, o que a professora colocou? Aquela proporcionalidade, até destaquei aqui, ó. Então, 6, né, é proporcional a 2, é o triplo, 3 é o triplo de 1 e menos 18 o triplo de 6. Mesma coisa, né? A propriedade indica se tiver linhas ou colunas iguais ou proporcionais, o determinante dá zero. Então, propriedades que anulam o determinante, né? P3, ali eu coloquei propriedade 3. Se uma matriz quadrada possui uma fila que é combinação linear das outras filas paralelas, seu determinante é zero. Até aqui a professora colocou o contrário, né? Que dá a impressão que sempre é a segunda linha ou é a terceira. Então, aqui eu tenho, ó, uma combinação linear onde eu tenho a L, no caso aqui, L3 mais L2 é igual a L1, quer dizer, não precisa ser na sequência, né? Então, eu tenho aqui ó, o 5 com o 7, que dá 12, o menos 1 com o 0, que dá menos 1, e o menos 4 com o seu oposto, né? Com o menos 4, que dá 0. Então, aqui, eu só estou retomando quais são as propriedades que anulam o determinante, tá? Bom, agora a quarta propriedade, que seria a aula de hoje. Na quarta propriedade, aqui eu destaquei quando que o determinante não se altera, né? Quando que eu mexo na matriz ali, numa segunda matriz, e ela tem o mesmo determinante. Então, ó, um determinante não se altera se trocarmos ordenadamente as linhas pelas colunas. Então, ó, linha, troco por uma coluna. Lembram disso, gente? Matriz transposta. Então, aqui eu quero destacar. Qual que é o destaque aqui, ó? O determinante de uma matriz transposta é igual ao determinante da matriz inicial. Então, até eu coloquei o contrário, poderia ter colocado o determinante de A é igual ao determinante da transposta, né? Lembrando aqui, ó, esse Tzinho aqui, ó, né, que aparece, significa matriz transposta. O que é matriz transposta? A linha eu troco por uma coluna. Exemplo
disso? Sim, tem exemplo. Ó, então, a matriz A, né, gente, nos exemplos aqui, a professora destaca matrizes menores, de ordem 2, mas a aplicação, ela fica lá bem mais fácil quando a matriz tem várias linhas e várias colunas. Eu faço assim para você enxergar melhor, porque o importante aqui não é só o cálculo, é você lembrar da propriedade. Então, a matriz A, 1, 2, 3, 4, os números que a professora usou ali na sequência. Então, é 1 vezes 4 menos 2 vezes 3. Então, 4 menos 6, diminuiu, deu o sinal do maior, menos 2. O que eu fiz aqui, ó? Qual que é a representação? Matriz transposta. Matriz transposta significa a linha virou coluna. A linha virou coluna. Por isso que é det de AT ali, né? Que é a transposta. Vamos fazer esse determinante? 1 vezes 4, 4. 3 vezes 2, 6. 4 menos 6, menos 2. Então, olha lá, o determinante não se altera. Sabe, gente, esse destaque aqui, ó, tá? Ele vem sempre em verdadeiro ou falso nos exercícios, né? Sabendo que o determinante de A é 12. Então, qual o determinante da transposta? 12 também. Olha, a propriedade. O determinante não se altera. Então, propriedade 5. Então, a gente viu a 4 e agora a propriedade 5. Um determinante não se altera também aqui, né? Se adicionarmos aos elementos de uma fila uma combinação linear dos elementos correspondentes de filas paralelas. Aqui a explicação ficou meio, né? Ai, professora, é melhor um exemplo. Então, vamos para o exemplo, tá? A matriz A, que eu estou usando esse 1, 2, 3, 4 aqui, né? Que é para ficar visualmente mais fácil. Ela tem aquele determinante que a gente viu, 1 vezes 4 menos 6, né? 2 vezes 3, resposta menos 2. Então, multiplicamos a primeira linha por 10, né? Então, aquilo que eu escrevi ali, e somamos a segunda linha. Então, ó, a linha 1 era 1 e 2. Se a gente multiplicar por 10, vai ficar quanto? 10 e 20. Daí a gente soma esse 10, né? Acrescentamos os valores aqui e olha o que acontece com o determinante. Continua o mesmo. Então, eu vou repetir essa, ó. Multiplica, eu coloquei só o exemplo, não coloquei aqui do ladinho vezes 10, tá? Multiplicamos a primeira linha por 10. Então, essa linha aqui foi multiplicada por 10. Ficou 10 e 20. E somamos ao 3 e o 4. Como que ficou o resultado? 13 e 24. E aí, calcula o determinante. 24 menos 2 vezes 13, 26. 24 menos 26, menos 2. Então, olha lá, o determinante não alterou. Determinante não alterou, não se altera nesse caso. Ah, eu vim aqui com uma atividade, até não coloquei ali o título, a atividade, né? Já coloquei assinale verdadeiro ou falso. Então, gente, usando as propriedades que a professora já aplicou, pode ser a 1 e a 2 também. E mais as propriedades dessa aula, que tal responder ali um verdadeiro ou falso? Certo? Vai lá, pessoal, um tempinho para vocês.
Conseguiram aí verificar qual propriedade, né? Às vezes a professora escreve aquela frase final ali quando eu expliquei a propriedade. Então, ó, a primeira, uma matriz quadrada tem uma fila formada por zeros, então o determinante dessa matriz é nulo. Segundo, se o determinante de A é igual ao determinante de B, então as matrizes são iguais. Terceiro, se trocarmos ordenadamente uma linha por uma coluna, o determinante continua com o mesmo valor? Ó, tô reforçando aquela explicação. Se o determinante é nulo, então essa matriz pode ter duas linhas iguais? Vamos lá, pessoal? Então, resolução. A primeira frase é verdadeira. Olha lá, uma matriz quadrada tem uma linha formada por zeros, aquela primeira lá que a gente viu, então o determinante dessa matriz é nulo, verdade. A segunda aqui, né, talvez, professora, é que eu fiquei confuso ali, eu não sabia se era verdadeiro ou falso, mas olha, se o determinante de A for igual ao determinante de B, então as matrizes são iguais? Gente, falso. Pois matrizes com o mesmo determinante podem ter elementos diferentes, né? Isso não é uma regra que dois determinantes deram 12, então as duas matrizes eram as mesmas, né? Eram iguais, A igual a B, tá? Então, falso para essa. Verdadeira nessa frase, ó, se trocarmos ordenadamente, quando fala trocar ordenadamente uma linha por uma coluna, é o que? A matriz transposta. O determinante continua com o mesmo valor, verdadeiro. Propriedade 4, até eu destaquei a propriedade, tá? Professora, precisa escrever se a propriedade é 1, 2, 3 ou 4? Não, a professora está destacando como estudo. Então, determinante da transposta igual determinante de A. Então, ó, não esquece que tem que vir com essa representação. A troca foi ordenada de uma linha por uma coluna. Por isso, respondi verdadeiro, tá? E essa aqui, se o determinante é nulo, então essa matriz pode ter, né, que a gente pode ter, eu coloco ali, duas linhas iguais? Sim, verdadeiro. Propriedade 2, aquela onde duas linhas ou duas colunas, né, ali sejam iguais ou proporcionais, anula o determinante, tá? Vamos para a propriedade 6, né? Então, mais uma propriedade aí para vocês, né? Lembrando que essa numeração que a professora está fazendo das propriedades, o aluno não precisa decorar esse número, só precisa entender para depois aplicar, tá? Bom, se trocarmos a determinante agora, que altera o valor. Até então, a gente estudou determinante nulo, determinante que não altera o valor. Agora, esse determinante altera o valor, sim. Vamos ver. Se trocarmos as posições entre duas filas paralelas de uma matriz quadrada, seu determinante mudará de sinal. Aqui tem que tomar cuidado que a transposta, que ali tem o mesmo determinante, ela troca ordenadamente uma linha por uma coluna. Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou mudando de posição, ó. Trocarmos as posições entre duas filas paralelas, significa linha ou coluna, gente. Então, ó, a matriz A é 1, 2, 3, 4. Quanto deu o determinante? 1 vezes 4, 4. Estou usando sempre aquela matriz como exemplo. 2 vezes 3, 6. Resposta, menos 2. Aí eu fiz uma troca. Peguei e coloquei lá o 3 e o 4 em cima. Não é matriz transposta essa, tá, gente? Ó, só troquei o 3 e o 4, coloquei na primeira linha e o 1 e o 2 na segunda. Troquei as linhas paralelas. Como é que ficou esse determinante? 3 vezes 2, 6. 4 vezes, menos 4 vezes 1, 4. Deu 2. Alterou o sinal. Então, na transposta, a gente tem o mesmo determinante. Na troca de duas linhas ou colunas paralelas, eu tenho o sinal contrário, né? Então, deu menos 2 e 2. Mais uma propriedade aí, a propriedade 7. Eu estou falando de todas, depois a gente vai fazer os exercícios, tá? Se multiplicarmos uma fila de uma matriz por uma constante, um número qualquer, o determinante fica multiplicado por esse número. Então, ó, eu coloco aqui em negrito para vocês. O determinante de B é igual a esse número, tá? K
vezes o determinante de A. Então, aqui, vamos para o exemplo, fica mais fácil, né? Vai eu com o meu exemplo lá, 1, 2, 3, 4. Matriz A, 1, 2, 3, 4. Determinante, menos 2, tá? A matriz B, como que é essa matriz B aqui? Como é que foi feita a matriz B? Foi feita 10, 20, né? E deu resultado 3, 4. Calculei o determinante, então, ó, a linha de cima ali, ó, ela foi multiplicada por 10. E olha como é que ficou o determinante final, menos 20. Então, ficou menos 2 multiplicado por... menos 2 multiplicado por 10, resposta menos 20, certo? Essa foi a 7ª propriedade. Isso, então aqui uma atividade, pessoal, uma atividade até simples, né? Porque eu quero ficar destacando as propriedades. Então, algumas é mais para ver se o aluno faz a transposta, né? Ali, ó, dada a matriz A, com os números ali representados, calcule o determinante da matriz transposta, que é aquele A com o Tzinho ali que aparece, tá? Então, vai lá, pessoal, tempo para vocês, calcule o determinante da matriz transposta da matriz A, ok?
Conseguiram? Como vocês resolveram? Escreveram a matriz transposta e depois foram calcular o determinante, que também teria essa possibilidade, né? Se não fosse aplicar a propriedade. Então aqui o aluno poderia pegar essa linha, pessoal, e passar, né, transposta. Linha transforma em coluna. Ele poderia fazer isso, a matriz transposta, linha por coluna, e calcular o determinante, tá? Mas a explicação que a prof fez é o quê? Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, aplicando a propriedade de matriz transposta, o aluno não mudaria nada, certo? Determinante da transposta é igual ao determinante de A. Então, aqui, o aluno, coloquei aqui uma imagem, né, para ficar mais bonitinho, aplicando a regra de Sarros, né, o aluno pegou a matriz A, do mesmo jeito ali, fez o cálculo, né, então eu peguei as duas primeiras colunas, repeti aqui do lado, né, pela regra de Sarros, que a gente usa bastante essa regra aí. Fiz o produto, então, olha lá, ó, diagonal que tem 0, 0. Aqui, 12 negativo. Nesse resultado, menos 10. Quando volta, volta menos, e aqui a professora já foi fazendo o joguinho de sinal. Então, deu 3 positivo. Aqui, 10 positivo e diagonal que tem 0 dá 0, né? Até a gente sem sinal. Então, calculando os positivos deu 13, negativo deu 22, diminui dá o sinal do maior, menos 9. Então, quando o aluno calculou o determinante da matriz A, que era a original, e ele olhando a propriedade ali, que era isso que a professora tinha como ideia, o aluno responde, determinante de A deu menos 9, logo o determinante da transposta, menos 9. Era essa a ideia, né? Atividade 3, tá? A atividade 3, ela tem um toque aí de ficar escrevendo, tá, detalhes numa matriz. Considere uma matriz A quadrada de ordem M por N, tá? Esse M por N aqui significa que ela é 2 por 2, 3 por 3, tá? Tal que esse determinante seja igual a 12. Sejam as seguintes operações feitas em A, então assim, o que eu peço para vocês nessa atividade, tá, gente? Faz um exemplo lá, 1, 2, 3, 4, tá? E aí fala assim, troque ordenadamente as linhas pelas colunas, tá? Veja o que acontece. Multiplique a primeira linha por 3 e some a segunda linha. Veja o que acontece. Após essas alterações, qual o valor do determinante dessa matriz? Então, esse exercício aqui, ele quer o quê? Mexer com as propriedades. Então, você tem as propriedades ali, você pode simplesmente só lendo as propriedades, opa, essa aqui não altera, opa, essa aqui muda o sinal, tá? Porque ele te dá ali, ó, que o determinante da matriz, que eu não sei qual é, dá 12. Então, ele vai pedir que você leia atentamente, tá? E vai perceber se o determinante altera, se não altera, se apenas troca o sinal, ok? Um tempinho para vocês resolverem. Beleza, gente?
E aí, pessoal, conseguiram resolver essa questão? Eu acho que essa questão aí, ela fica meio duvidosa ali, porque, professora, não veio a matriz, eu fiquei meio na dúvida. Lendo ali, né, a propriedade, o aluno consegue identificar. Só que assim, a minha dica, na dúvida, pessoal, faça uma matriz exemplo, né? Faça um exemplo qualquer. Então aqui a professora colocou 3104, porque o determinante lá inicial falava que o determinante dava 12. Então o exemplo que eu tenho que criar, eu pensei, vou criar um exemplo aqui que deu resultado 12. Então fiz 3104, 3 vezes 4, 12, menos 1 vezes 0, 0. Olha o resultado, 12, aquele que me deu. Aí eu venho com a frase que ele fale, troque ordenadamente uma linha por coluna e verifique o que aconteceu com o determinante. Então, fui lá, troquei a linha aqui, ó, né, 3, 1, e ela virou coluna. O que aconteceu? O determinante não foi alterado, continuou sendo 12, tá? Ó, 3 vezes 4, 12, que é aquela propriedade da matriz transposta, determinante igual ao determinante da matriz original, tá? Nessa aqui, que ele faz o quê? Ele pede para você pegar a primeira linha, multiplicar por 3 e somar o resultado na segunda. Então, ó, 3 e 1 multiplicado por 3 vai dar 9, mais 0, 9. 3 multiplicado por 1, 3. Somando com o 4, dá 7. Faz o determinante, 3 vezes 7, 21, menos 1 vezes 9, 9. Resultado 12. Então, aqui no exercício, a ideia era que o aluno tivesse essa noção de uso de propriedade. Dado um determinante, dado o resultado, aplicando a propriedade, o que aconteceu, gente? Vamos lá ver o resultado. Isso, ó. Troque ordenadamente as linhas pelas colunas. A primeira frase, o determinante não se altera, pois aplicamos a propriedade da matriz transposta. Depois, multiplique a primeira linha por 3 e some a segunda linha. Esse exemplo que a professora fez. Determinante não se altera, pois aplicamos a propriedade 5. Essa parte que a professora escreve aqui, a propriedade 5, né? Isso não é necessário se você tiver que justificar e falar o número da propriedade, tá? Não é necessário. O necessário seria justifique. Determinante não se altera, né? Pois trocamos ali e fizemos uma combinação linear. Nós multiplicamos e somamos a próxima. O valor, então finalizando, o valor do determinante continua sendo aquele 12, tá? Prestar atenção que poderia ter aqui, professora, então vai dar sempre igual? Não, né, gente? Poderia acontecer aqui do resultado dar o oposto, né? De alterar, sim, dar menos 12. Então, a ideia é que a gente siga ali qual que é a explicação das propriedades. Isso, ó, nessa aula, pessoal, a gente estudou propriedades determinantes que não alteram o resultado, propriedades determinantes que alteram, né? Aqui, gente, o aluno, ele pode, professora, eu não vou conseguir gravar todas essas propriedades, né? Mas o conhecimento de algumas das propriedades vão facilitar o cálculo, quer dizer, você pode ter respostas diretas, sem ficar fazendo, né? Toda ali o determinante de ordem maior que 3, aplicando ali Laplace e tal. Então, as propriedades servem para facilitar, ok? Na próxima aula, a gente vai continuar com umas propriedades que eu até falo, uma propriedade especial, né? Teorema de Binet e exercícios, tá? Então, pessoal, sempre ali até a próxima aula da professora, aquele coraçãozinho ali, cheio de números, certo? Fiquem bem. Eu quero mandar um beijão aí para o pessoal de Paranaguá, da minha escola, Instituto Estadual de Educação, certo? Um beijo a todos e a minha turma do 2º ano, ok? Beleza, gente? Até mais!